Olá, pessoas, tudo bem? Então, voltando um pouquinho aqui ao Firebase, mas no caso das Cloud Functions fora do ambiente Firebase, nós temos uma pequena questão que é um comportamento um pouco anômalo da Firestore na questão do created. O que acontece? Se tu tem, por exemplo, aqui, nesse caso, nós temos aqui 3 registros de exemplo, tá? Agora imagina que tu tenha, sei lá, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil registros numa collection e tu, por acaso, subiu tua aplicação. O que vai acontecer que é muito chato? O Firestore, olha aqui, subindo a aplicação, ele vai dar um start nessa trigger aqui de um snapshot sempre que ele vai pegar todo mundo desse snapshot, ele vai dizer que é um add e vai mandar para a função de create. Isso não é legal, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a base de dados para dizer se esse registro é antigo ou não, tá? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar... por que é o seguinte? Por que a gente não pode usar um carinha chamado .changes.doc? Eu acho que ele tem aqui o create time. Não, esse create time... exatamente. Esse create time aqui é um timestamp, só que ele é o create time do servidor, tá? Então que a gente não consegue usar ele porque tu vai ter uma diferença do teu servidor, do servidor do Firebase para o teu servidor. Então tem diferença de datas quando tu vai fazer essa comparação e não vai ser legal tu usar ele. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso create time. Então vamos lá. A gente vai pegar, toda vez que chegar em Firestore create aqui, a gente vai fazer o seguinte: if not doc.data .create time. Se ele não tiver, ele é um create, tá? Então, na verdade, se ele tiver, né? Se ele tiver, dá um return. Então, ele já foi criado, ele já é antigo. Se não, segue o baile aqui embaixo. E aqui eu vou pegar esse mesmo doc, ele tem a própria referência dele, tá? Então eu vou fazer um update nele mesmo, com o método dele mesmo. E eu vou colocar aqui, para mim, esse cara. E eu vou passar um date.now, tá? Dele aqui. E fica bonitinho. Então, se ele tiver create time, ele já é um registro antigo, que eu mesma coloquei no Firestore, nesse registro Firestore. Beleza? Com a data do meu servidor, não do servidor do Firebase, que eu não sei onde é que está, porque ele pode estar em N lugares, pode estar na Europa, pode estar nos Estados Unidos, então tu não vai saber onde é que está. Tu pode saber, na verdade, onde tu definiu, na realidade, isso que eu quero dizer. Aí, o que acontece? Voltando aqui, toda vez que um novo registro foi criado, ele vai passar por aqui, vai verificar se tem create time. Se tiver create time, ele sai de Firestore create. Se não, ele segue, ele diz criado e vai colocar esse cara. Isso aqui sempre deve acontecer, tá? Tu pode até tirar para uma outra função e esse cara sempre deve acontecer. Agora, quando eu iniciar, no caso, nenhum deles tem create, tá? Esse comportamento, na primeira vez que eu iniciar, se eu já tiver registros, ele vai fazer a primeira vez para esses registros antigos. Ele criou, tá? E aqui, e se a gente olhar novamente, ele entrou em Firebase Firestore Update e se a gente ver, ele tem o Create Time bonitinho. A gente já entra na questão do update. Beleza, se eu vier aqui, agora nós temos o Create Time bonitinho, arrumadinho aqui. Se eu parar o serviço, voltar, na próxima vez,
ele não entra como se ele ignorasse. Ele está ignorando. Don't return, porque todo mundo já tem o create time. Se eu adicionar um novo registro, salvar, ele só pegou o cara que não tem. Então aqui ele passou, porque ele não tem. Ele deu um create e deu um update. Agora nós temos que verificar o que? O update. Como é que a gente vai verificar isso? Por isso que eu falei, nós precisamos ter o create time do nosso servidor. O que acontece aqui? A gente passou daqui, a gente deu um pulinho de uma trigger para outra, só que nesse pulinho de uma trigger para outra, alguns milissegundos aconteceram. Nós temos que verificar esses milissegundos, tá? Então o que acontece? If, o que vai acontecer? A gente vai ter que entender. A gente vai ter que fazer tipo um between, assim. Entender quantos milissegundos passaram. Normalmente eu coloco ali uns 500, umas coisas assim, tá? Então vai ser um datetime entre datetime.now menos o create time. É isso que a gente vai ver. If datetime.now menos data.doc doc.data.createtime, tá? E daí a gente verifica quantos milissegundos. Eu normalmente coloco 500. A gente faz assim. Date.now menos que doc for menor que 500. Se ele for menor que 500, eu vou dizer que esses dados vieram de um create, tá? Aqui eu dou um return. Se não, é um Firestore update. Isso. Vamos ver como é que funciona. Agora, recapitulando, ele tem que ser esses milissegundos menores. Se tu colocar mais, pode dar algum problema. Se colocar menos, pode dar algum problema. Mais ou menos foi a régua que eu coloquei. Beleza? Vamos voltar agora aqui à minha base de dados. Adicionar um documento. Nome. Novo 2. Pronto. Ele veio... Ai, que idiota. Primeiro tem que... Olha, novo 2, ele não tinha... Ele criou... Bom, funcionou de qualquer forma, porque o novo 2, ele não tinha o create time. Funcionou de qualquer jeito. Então, ele foi lá e passou pelo from create. Só que o que acontece agora se eu editar o novo 2? Vou botar aqui novo 2. Ele foi só para o Firestore Update, porque é maior que esse tempo entre datetime.now e o create time é maior que 500. Então ele faz só no Firestore Update. Ele não passa aqui nessa condição. Então é mais ou menos isso, gente. Eu não sei se eu consegui me explicar bem o quanto tu tem que usar a própria base de dados para ela te auxiliar no teu código, no teu algoritmo, para que tu não, até mesmo em updates, não entre em loop. Por exemplo, pode dar um update num registro e ele ficar dando loop por causa que tu não colocou uma condição dentro do próprio registro, do próprio documento, desculpa. Então é necessário que tu use isso, e mesmo dentro do ambiente do Firebase, é necessário que tu use o documento para te auxiliar a dizer quando que ele deve parar de fazer aquele update quando necessário. Entendeu? É isso. Aqui, se ele tiver create time, dá um return, se não, segue o baile. Se ele tiver aqui dentro desse pequeno range de milissegundos aqui, ele também dá um return. Você pode até tirar esse cara aqui para não falar que foi... alguma coisa, só aparecer só que é só um create, vamos ver aqui. Aí fica até mais bonitinho, mais elegante. Aqui, ó. Só create. Nome. Só criado. Pode ter criado. Ok. Ué,
por que apareceu o from create? Eu não parei? Eu devia ter parado. Ah, eu não salvei. Deixa eu ver. Nome. Só criado 2. Pronto. Só criado. Então, é como se ele simplesmente aparecesse como só fosse criado, e se eu estivesse editando ele, só criado 2333 e pronto. E como se tivesse só feito o update. Então, tu não se preocupa com essa relação que ele tem, e se tu simplesmente chegar aqui a colocar, ele faz nada. E caso teu sistema realmente esteja down e alguém coloque alguma coisa, daí sim, o que vai acontecer? Um valorzinho aqui, aí sim que vai acontecer que ele vai entrar e vai criar um registro. Ele vai entrar aqui e vai ver que não tem aquele cara lá, não tem create time, e vai entrar aqui e vai colocar um registro de create time, um atributo create time dentro desse registro novo que alguém criou na base de dados, mas daí só se alguém entrar na base de dados e criar fora do sistema. É isso, gente. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.